Neste webinário vamos realizar a explicação da utilização do Tricalc em edifícios de blocos de betão ou de paredes estruturais de peças. Vamos fazer este webinário, que é uma série, é o oitavo da série de 10 que a Artec está a realizar de utilização do programa Tricalc. E, portanto, em que vão ser abordados, portanto, vários temas, portanto, do interesse para os projetistas. Este tema para hoje é, portanto, as soluções de eco-building em alvenarias estruturais, blocos de betão e termoargila, que é uma solução muito aplicada em Brasil e também, agora a começar também bastante em Angola, e em Portugal e Europa também é uma solução que começa a ganhar vantagens pela sua economia. É uma solução interessante para países com baixa sismicidade. Obviamente que em países com sismicidade, como o caso de Portugal, é uma solução também com vantagens até, obviamente, determinado nível de alturas. Podemos verificar que existem países em que têm edifícios de grande altura construídos nestas metodologias. Portanto, por exemplo, em Nova Iorque, os edifícios antigos são praticamente construídos com a solução de paredes de peças. E, portanto, é uma solução que é possível construir à altura. Obviamente que terá as suas limitações, ou terá as suas diferenças em relação a uma estrutura de betão armado a nível de comportamento sísmico, mas é isso que servem este tipo de aplicações, para fazer essa análise e fazer essa quantificação da economia que podem trazer para a execução. Neste exercício de hoje vamos aplicar alguns módulos do programa Tricalc. Vamos focar essencialmente nesta tipologia de estruturas e, portanto, vamos utilizar o módulo de paredes resistentes, no geral, paredes resistentes, que dá para calcular paredes de betão, paredes de tijolo, pedra ou outros materiais que queiram definir. Portanto, é um módulo aberto a nível de definição das características mecânicas de comportamento da parede. Temos depois o módulo de alvenarias estruturais, mais comumente chamado de módulo termoargila. Porquê? Porque foi desenvolvido em conjunto também com o Grupo Ispalti de Espanha, em que está preparado para trabalhar com os tijolos de termoargila como estruturais resistentes e, portanto, com isso fazer o dimensionamento de uma estrutura com esse tipo de tijolo, que tem grandes vantagens a nível térmico e que, desta forma, daria para fazer uma construção de um edifício só de paredes e lajes, sem necessidade de outros elementos estruturais adicionais. Depois temos também o módulo de blocos estruturais, chama-se esse o módulo da parte de paredes de peças, mas com bloco de betão. E aí são, digamos que, o comum, ou o bloco de betão para funcionamento estrutural, ou seja, com características resistentes a nível de estrutura e também da mesma forma para fazer o cálculo de uma estrutura só com paredes e laje, portanto, sem mais necessidade de elementos estruturais adicionais. Obviamente que é possível integrar todos os modos que o Tricalc tem, ou seja, podíamos fazer uma estrutura com paredes de betão, mais com paredes de blocos, mais estrutura metálica, mais madeira, mais uma caixa de escadas em betão armado também, ou seja, tudo, e colocação de escadas em betão, ou seja, tudo isso podia ser introduzido no mesmo modelo. O Tricalc permite fazer tudo isso. Mas o objetivo para hoje é essencialmente esta área que estamos agora a focar. Depois temos aqui a apresentação do módulo também de lajes maciças, portanto, obviamente que este tipo de construção não é obrigatório trabalhar com laje maciça, podemos trabalhar com lajes aligeradas, alveolares, pré-lajes, portanto é possível trabalhar com qualquer módulo. Portanto, dá-se aqui uma explicação também sobre lajes no geral. Os edifícios de blocos, portanto, lá está, têm esta vantagem de poderem recolher automaticamente uma arquitetura também em BIM, porque quando se trabalha com paredes de alvenaria ou paredes estruturais, as paredes que a arquitetura define são o nosso modelo estrutural. Portanto, cada vez mais os arquitetos começam a conceber as suas maquetes, as suas arquiteturas a 3 dimensões e daí sim obterem os desenhos a 2 dimensões, situação que muitas vezes no passado era ao contrário, ou seja, criavam-se os planos alçados e cortes e daí alguma empresa ou algumas pessoas dedicadas fariam a sua conversão num modelo tridimensional para a apresentação ao cliente. Agora,
trabalhamos cada vez mais ao contrário, que é o arquiteto trabalha logo a 3 dimensões e daí obtém todo o seu projeto, plantas, alçados e cortes. Obviamente que se no modelo de 3 dimensões feito de uma arquitetura, podemos trazê-lo para Tricalc através do formato IFC e com essa importação temos logo um modelo estrutural feito. São as paredes, as portas, as janelas, tudo logo importado diretamente, sem necessidade de estar a fazer toda uma nova modelação. Aqui no Tricalc, aquilo que vamos fazer depois será a análise desse modelo. Podemos dar as características de cada parede, fazemos a análise do comportamento e da resistência dos elementos. Se necessário, o próprio programa permite fazer o reforço das paredes que sejam colocadas. Dar-nos-á o detalhe, toda a parte de detalhe do projeto, ou seja, com a apresentação das fiadas das peças, com a aplicação de armaduras necessárias, de identificação, e depois também as folhas de projeto, ou seja, fará também a preparação do projeto final que tenha sido calculado. Portanto, o modelo Tricalc é um modelo de desenho, é um modelo que dá para fazer comunicação por BIM, que seja receber uma arquitetura, calculá-la no Tricalc e podemos até enviar depois a solução final da arquitetura para o arquiteto ou para o cliente com essa ilustração, até que possa fazer a compatibilização com o projeto original da arquitetura. Também as armaduras que o Tricalc gera também podem ser obtidas em 3D e, portanto, também exportadas no mesmo formato BIM. Também as ligações que o Tricalc calcula no T-Connect também são possíveis de passar nesse formato BIM, quer dizer que todo o formato BIM do Tricalc levará a informação do modelo. Em termos da aplicação destas tipologias estruturais, portanto, verificamos portanto, que há mercados em que têm muita implementação deste tipo de estruturas. Por exemplo, o mercado brasileiro é realmente um mercado em que se constrói muito com paredes de blocos. É uma das situações que está, portanto, prevista. Também, obviamente, que existem organizações que suportam e dão esse tipo digamos, de organização e assessoria e, portanto, conforme se vê aqui, cerca de 73% das obras do segmento económico utilizam, portanto, este tipo de metodologia de construção. Em Portugal, por exemplo, não há tanta tradição deste tipo de construção, mas lá está, há muitas tecnologias que vão entrando no nosso mercado pela questão do custo ou da poupança que se consegue a nível da execução e este poderá ser também uma dessas situações. O Tricalc, conforme se pode aqui verificar, é comercializado com vários módulos, ou seja, o programa é sempre um só programa, limita-se só aquilo que a pessoa adquire, ou seja, uma pessoa que trabalha só com esta tipologia não precisa comprar os módulos todos, compra só aqueles que necessita. Na prática, o que recebe sempre o programa completo, ficam bloqueadas as funções que não adquiriu. Portanto, não perde nem tem de aprender nenhum ambiente de trabalho novo pelo facto de ter ou não ter determinado módulo do programa. A Arctec é uma empresa que desenvolve o software, que comercializa e que dá a sua formação. E, portanto, isso é uma vantagem para os utilizadores porque sabem que estão a trabalhar diretamente com o produtor, com os custos, obviamente, de intermediários que não existem. Portanto, todo o trabalho, todo o trabalho e custos da Artec são, digamos, diretos, não são não tem uma rede de distribuidores, nem uma rede de regional, nem nacional de distribuições. Também é a própria Artec que dá a própria formação. Portanto, não delegamos essa formação a outras entidades. Portanto, somos nós próprios os desenvolvedores do programa que dão a formação de utilização e suporte técnico das aplicações. Bom, vamos passar então a alguns exercícios práticos para podermos então ilustrar estes objetivos para hoje. Ao nível do Tricalc, portanto, já houve nesta série de webinários muita explicação acerca do ambiente de trabalho, da organização do programa, da sua utilização. Portanto, quem esteja a assistir pela primeira vez a estes webinários, aconselha-se que verifiquem os vídeos que estão disponíveis das sessões anteriores e dessa forma ambientem-se com o programa e as funcionalidades que ele tem. Eu vou começar por criar aqui uma nova estrutura. E nessa nova estrutura vou denominá-la, por exemplo, como o webinário 8, exercício, por exemplo, 1.
Vou trabalhar com as cotagens, com a dimensão geométrica da estrutura em milímetros. Poderia pegar por uma estrutura de 10 cm seria suficiente, mas optou-se por fazer então milímetro. E temos aqui então em vista o nosso sistema de eixos X e Z, plano horizontal, Y, alturas, altimetria. Para a introdução de um elemento estrutural ou de uma estrutura aqui no Tricalc, existem métodos indiretos e métodos diretos. Portanto, o método indireto será irmos receber um fecheiro que nos entreguem e utilizarmos esse fecheiro para criar a estrutura. Os métodos diretos é criar a estrutura só com o Tricalc sem auxílio de mais nenhum fecheiro externo. Então, estas metodologias, novamente repito, já foram faladas noutros webinários. Portanto, eu vou aqui demonstrar que existem e, portanto, avançamos depois para os restantes temas. Esta funcionalidade de modelo BIM foi aquela que foi comentada, em que nós, por exemplo, podemos ir buscar um fecheiro BIM que nos tenham remetido. Por exemplo, temos aqui um edifício. Vou abrir aqui. Okay. Dá para filtrar que elementos insertados nessa conversão. E nestas funcionalidades BIM existem programas de arquitetura que já fazem a filtragem do que é elemento estrutural e elemento de arquitetura. Neste caso aqui foi enviada aquilo que era arquitetura, ou seja, não se trouxe pilares, vigas que tenham sido definidos pelo arquiteto. O que para um modelo BIM será o ideal, porque vamos trazer só aquilo que nos interessa. Só a informação das paredes, dos vãos, das portas, e portanto isto poderá ser convertido logo diretamente para modelo de Tricalc. Temos aqui as funções de ajuste automático, que permitem ajustar o modelo, e temos também aqui as opções de conversão. Por exemplo, nas opções de conversão, poderíamos indicar, por exemplo, se houvesse vigas, pilares ou as suas conversões. No caso de paredes e muros, podemos aqui indicar que queremos que as paredes sejam convertidas para parede resistente de betão, aqui nas opções, parede resistente de betão, de tijolo, de pedra arenística, granito, arenística, blocos de betão, peças de termoargila ou então outro material, em que pode ser qualquer material que se pretenda. Podemos caracterizá-lo aqui, as suas características. Portanto, ao selecionar aqui, neste caso, poderia até mandar converter isto para parede, já agora de betão, uma parede de betão, por exemplo, com estruturas, por exemplo, de 25 cm ou 20 cm. Aceitar. Também temos aqui esta hipótese interessante que é a redução da rigidez da parede. Há várias análises em que isto poderá ser uma grande vantagem. Tipo de apoio da parede. E podemos pôr aqui, neste caso aqui não vou pôr nenhum apoio para as paredes, que as paredes estarão apoiadas por uma laje de fundação. E aceitar. Portanto, ao fazer OK, o programa fará então a conversão aqui, criar um modelo estrutural. O programa cria um modelo estrutural seguindo as regras que acabámos de dizer. Portanto, o trabalho do utilizador nesta fase é praticamente nulo, porque aquilo que se fez neste momento foi aproveitar um trabalho que um arquiteto fez, aproveitar as horas de trabalho de um arquiteto e criámos com isso um modelo estrutural. Este modelo estrutural, que aqui agora está já cinzento, já é a estrutura, é um modelo que tem a vantagem de estar sem erros. Não tem qualquer erro em relação à arquitetura. Não houve nenhuma dúvida de colocação da cotagem, quer do tamanho da vão, quer do tamanho da porta, quer da posição da porta. Não há desvios nenhum. Está exatamente como está definido pelo arquiteto. Então, neste momento, eu agora o que posso fazer é, em qualquer momento, parede resistente. Quero, por exemplo, modificar aqui uma parede, porque entendo que a parede deve ser então alterada, e podíamos chegar aqui e alterar então a parede, e indicar, por exemplo, que a parede, afinal, aquela que ali está, vai ser uma parede de termoargila. Peças de termoargila. E então poderíamos chegar aqui, procurar dentro dos tipos de blocos que estão disponíveis, um bloco. Podíamos aqui identificar que é um bloco de fachada. Aqui na calculadora podemos mandar recalcular as características de acordo com os parâmetros que este tipo de bloco tem e aceitar. Portanto, a partir deste momento, aquela parede claramente vê-se graficamente que já está marcada como uma parede de tijolo. Existem também a possibilidade no render de desenhar as texturas de materiais, portanto que passam a representar o material com a textura que lhe tenham então atribuída. Okay.
Pronto, então este é um método e é o método mais produtivo, que é um arquiteto que desenha em BIM, recolhem o fecheiro IFC, que vos entreguem, e convertem-no diretamente para o Tricalc. Quando tiverem a vossa modelação determinada, poderão então exportar este fecheiro de volta para BIM. Ou seja, podemos enviar outra vez um fecheiro BIM para o arquiteto com a solução final. Portanto, o processo de criação e exportação do modelo é bastante rápido. Vamos fazer então aqui um outro exercício. O outro método para criação de estruturas é a importação de fecheiros de DWGs ou DXFs 3D ou DWGs, DXFs, raster, todo tipo de associação de desenhos. Esta função aqui permitiria buscar um esquemático de uma estrutura, ou seja, podemos ir buscar aqui um exemplo de um fecheiro DXF. Neste tipo de importação não interessa importar uma arquitetura, para esta ferramenta que é o DXF 3D não interessa arquiteturas, interessa sim a desenhos esquemáticos de estruturas. Portanto, poderíamos chegar aqui e importarmos para aqui um esquemático de uma estrutura, podendo ser ele 2D ou 3D. E a partir do momento que está aqui, podemos alterar o que precisarmos aqui no modelo. Portanto, o modelo está feito tridimensionalmente, é como se fosse desenhado por nós aqui no Tricalc. O que o Tricalc faz é converter cada linha que esteja no CAD para uma barra estrutural. Portanto, é uma conversão direta de linhas para barras. A outra ferramenta, a associação de desenhos, esta aqui o que faz é associar um desenho como uma máscara num plano. Chama-se plano, não se chama planta porque o Tricalc não está limitado a trabalhar com desenhos de plantas. Podemos também associar os desenhos dos alçados, podemos associar os desenhos de qualquer outro tipo de vista da estrutura. Neste caso aqui, eu tenho aqui um exemplo de uma planta, mas poderia ter sido um alçado também. Vamos aqui buscar então uma unidade equal a 1 metro. Neste caso, associar um plano horizontal à cota 0, um desenho de uma planta. Se fizesse aqui um plano vertical da fachada norte, punha lá depois então associado ao respectivo desenho da fachada norte. Pronto. E agora, aqui, neste tipo de representação, vou aqui ligar aqui a representação do desenho e chamar então aqui a cota 0, que foi aquela que associámos o desenho. Portanto, temos então aqui o desenho. Este tipo de trabalho permite também, quando se trabalha com desenhos de CAD, DXFs, DWGs, raster, BMPs, JPEGs, nos vetoriais, dá para fazer então a seleção dos layers. Portanto, podemos ligar e desligar layers, como também podemos alterar tanto a cor, por exemplo, vou pôr aqui o layer a um tom de laranja das paredes e as simbologias do desenho colocar um tom de cinza. Pronto, e temos então aqui o desenho. Se porventura o desenho não tivesse sido preparado em nenhum programa de CAD e quiséssemos, por exemplo, mover este desenho, podíamos mover aqui este desenho, por exemplo, para acertar uma promada do edifício ao ponto de origem. E desta forma, em todos os pisos, podia usar aquela esquina do edifício como ponto de referência para marcação da promada de alinhamento. Ou seja, este trabalho nem é preciso fazer num programa de CAD. Agora, se quiséssemos, por exemplo, marcar aqui umas paredes, por exemplo, eu quero definir então uma parede que venha daqui desde a esquina até aqui esta esquina. Pronto, uma parede resistente, introduzir, pico na esquina e pico na outra esquina. Pronto, não tem mais nenhum ponto, faço escape. E ao fazer escape, o programa pede-me para indicar o nome. Vou dizer que é a parede resistente 1. Cota inferior, ele sabe, que é 0, que é a cota deste plano, mas a superior não sabe, porque não tem mais, não leva essa informação. Vamos dizer que a parede tem 3 metros de altura. O tipo de apoio da parede na base é parede simplesmente apoiada. E vou deixar que ela tenha sapata própria. Sendo que a sapata pode ser centrada interior ou exterior, e as dimensões da sapata podem ser aqui alteradas, indicando, por exemplo, que quer que as sapatas tenham, por exemplo, uma altura mínima de 50 cm e quer que o vão numa extremidade e outra extremidade da sapata também seja de 50 cm para cada extremidade, ou seja, a sapata 50 cm mais comprida para cada extremidade da parede. A largura da sapata, não quer que a sapata tenha menos que 1 metro de largura. Portanto, altura, largura e vãos. Propriedades da parede. Podemos aqui caracterizar e identificar uma parede de betão, uma parede de tijolo, uma parede de pedra, de granito e carniça, como se fosse uma parede de tijolo. Ok? E tem aqui as suas características. Posso procurar aqui as peças de tijolo que pretenda. Essas bases de dados são sempre abertas por parte do programa. Portanto, quer dizer que é possível, então,
o utilizador em qualquer momento acrescentar aqui mais tipos de tijolos, alterar tipos de tijolos, portanto é possível fazer esse tipo de ajuste em qualquer momento. Vamos então aqui, dizer que é uma parede de fachada e então aceitar. A criação desta parede, basta criar aqui, porque já temos então o comprimento, temos a altura, temos as características e está a parede então criada. O programa utilizou como referência os dois pontos que eu marquei, disse que era o centro da parede. Eu, por exemplo, aqui acho que até pus uma parede bastante espessa. Vou modificá-la, parede resistente, modificar, e vamos colocar esta parede aqui um pouco com uma peça mais pequena, em termos de largura. Tijolos, vamos procurar aqui então nos semi-maciços. Por exemplo, aqui um tijolo mais estreito com 24. Estas paredes desta arquitetura que são bastante estreitas. Bom, vamos pôr esta aqui. Ok. Pronto. Agora queremos, por exemplo, acertar o posicionamento da parede. Vemos que, vou ligar a renderização, vemos que a parede está descentrada com a arquitetura. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Vou fazer então parede resistente, posicionamento da parede. E podemos mandar então alinhar a parede com a arquitetura. A sapata, a mesma coisa, por exemplo, a sapata manteve-se na posição em que estava. Mas podemos dizer então a sapata, parede resistente, posicionamento da parede, posicionamento da sapata. E podemos então picar numa aresta da sapata e alterar também o posicionamento, por exemplo, todo para o interior. Imaginemos que não podíamos construir para o lado de fora daquela parede que ali está, porque era o limite do lote. Pronto, já está então modelada esta situação. Agora, se quisesse introduzir mais paredes, seria continuar com este trabalho. Poderíamos chegar aqui, parede resistente, introduzir e continuar a fazer a introdução de paredes. Neste caso aqui, falta-me um ponto para picar. Podemos fazer então uma barra só de daqui até aqui. Daqui até aqui, esta barra de cor preta. E vamos então barra dividir esta barra por este alinhamento. Então, só para ficarmos com o nozinho que ali está e podemos apagar então o excedente. Conclusão, tenho ali um ponto que me serve agora para picar a minha outra parede seguinte. Vem daqui até aqui e não tenho mais informação nenhuma. Por defeito, o programa herda as opções da parede anterior, portanto, eu tenho aqui as propriedades da parede que foi introduzida em primeiro lugar. Portanto, vou só aqui pôr a parede que depois selecionei de segunda vez. Okay. E aceitar, criar. Portanto, temos então aqui a parede. Esta parede não pode crescer para fora do limite do lote. Então, podemos, parede resistente, modificá-la e dizer que a sua sapata, dimensões, no vão, neste caso ao contrário, negativo, no vão negativo, não pode crescer os 50 cm mais que a parede. Portanto, tem que ficar limitada daquele lado. A parede também, podemos posicioná-la, posicionamento da parede, outra vez como no caso anterior, e também o mesmo para a sapata, parede resistente, posicionamento da sapata. Neste caso até vou fazer de outra maneira, vou pôr a sapata com desalinhamento, por exemplo, 15 cm em relação ao eixo. Pronto. Fica a sapata assim descentrada. Poderia também corrigir aqui o vão da outra, etc. Mas lá está. É uma situação que passa sempre pela mesma função, que é modificar a parede. Bom, até esta parede aqui até lhe posso tirar então a extremidade que ali não é necessária. Pronto, cá está. Pronto, temos então a parede definida. Agora, obviamente que o processo agora é muito mais rápido porque já temos esta situação trabalhada. Portanto, agora, se quiséssemos fazer aqui mais paredes, parede introduzir, 1, 2 pontos, parede 3, mais 1, 2 pontos. Portanto, conforme estão a verificar, não houve qualquer trabalho de preparação do desenho de CAD. Conforme está desenhada a arquitetura, assim está a desenhar as paredes por cima dela. Só fazer mais esta parede aqui. E esta parede aqui também tem aqui este alinhamento que passa aqui por este interior, ou seja, a parede recua aqui para aqui. Parede 6. E aqui os bocadinhos que faltam daqui até ali.
a 7 e a 8. Pronto. Eu tenho aqui uma série de recantos, esta arquitetura, não é uma arquitetura muito simples, mas é ilustrativa da forma como se pode adaptar aqui a utilização. Como lá está, como não houve qualquer trabalho inicial de preparação, estamos com zero tempo investido no projeto até agora, poderei, obviamente que agora investir um pouco de tempo a posicionar as coisas no sítio certo. Pronto. Porquê? Porque isto não é só um modelo de cálculo, é um modelo de desenho. É daqui que o Tricalc vai obter todas as suas peças desenhadas. Portanto, tem todo o interesse em que as minhas paredes estejam no seu verdadeiro local para que os desenhos saiam com a verdadeira posição dos elementos. Portanto, é muito importante que este pouco tempo que eu aqui invista tenha logo um trabalho bem executado e preparado para depois tirar daqui os desenhos todos. Bom, agora poder continuar a repetir o trabalho por aí fora, era a continuação desta operação. Vou por aqui a vista por defeito, em perspectiva, portanto estamos a ver o que estamos a fazer neste momento, estamos com este trabalho feito. Obviamente falta aqui uma solução bastante importante nas paredes, que é a definição de aberturas, de janelas, de portas de acesso, circulação. Então, vamos aqui fazer dois exemplos. Vamos fazer o exemplo de uma janela e o exemplo de uma porta de circulação. Vamos aqui rebater. Agora, até vou sequer alterar aqui a cor do contraste das paredes. Vou alterar a cor do layer. Vou colocar aqui um tom mais carregado. Talvez aqui um azul mais carregado. Agora, se quiséssemos, por exemplo, marcar esta janela que aqui está. Bom, esta janela aqui, claramente, temos dois pontos de referência. Não sabemos a altura que ela está, porque não temos essa informação sobre a planta. Precisamos consultar isto um alçado. Isto é um desenho 2D, não é um modelo BIM. Estão a ver a vantagem que o modelo BIM tem, que é de nos permitir ter acesso logo a toda a informação e ter um modelo logo criado. Agora, se, por exemplo, quisesse criar aqui uma destas janelas, eu teria de arbitrar, então, uma altura para a janela e portanto também para o parapeito. Então vou marcar aqui 2 pontos, barra por 2 pontos, daqui para aqui. Até vou isolar aqui a vista com o plano da parede, chamando só o plano da parede. Muito bem. Portanto, neste momento não se vê. Neste momento, plano da parede. Assim está ativo. Estamos a ver com planos múltiplos ligados e, portanto, por isso é que ele ia somando mais planos à vista e não isolava. Desliguei os planos múltiplos e agora sim seleciono o plano e cá está só o plano isoladamente. Agora pretendo que esta barrinha, que representa o comprimento da janela, então vamos arbitrar que a sua altura para o parapeito é de, por exemplo, 90 cm e que depois a janela tem, por exemplo, 1 metro de altura. Então vamos fazer aqui nó translação de 90 cm em Y, que é a altura, 90 cm, sem cópia, e então movemos esta barra para ali para cima. Agora queremos fazer então uma cópia, 1 metro acima, com cópia. E temos então a operação concluída. Cá está, a nossa janela. Se quiséssemos repetir esta operação, imaginemos que havia aqui mais janelas iguais. Portanto, podemos chamar aqui em simultâneo, agora sim temos o interesse, planos múltiplos, chamar aqui a cota 0. Queremos fazer aqui uma outra janela igual a esta deste lado, vamos até assumir que é a mesma dimensão. Então já podemos começar a usar, por exemplo, tenho aqui o comando de edição copiar. Copiar esta janela, okay? Ponto de inserção aqui este ponto tocado, e agora edição colar e colar aqui, neste ponto tocado. Cá está. E temos então a segunda janela aqui colada. E se houvesse mais janelas iguais, era continuar a fazer copiar e colar e inserir mais janelas que houvessem nesta modulação. Então temos aqui 3 janelas. Agora queremos, por exemplo, abri-las mesmo na parede. Então, para fazer a introdução de uma abertura, vamos aqui pôr o plano da parede, selecionar o plano da parede. Vamos então fazer parede restante e introduzir abertura. Introduzir abertura. Então, a introdução da abertura permite então definir 2 pontos, picamos na parede e indicamos 2 pontos que definam os extremos da abertura. Parede e 2 pontos que definam os extremos da abertura. E assim temos então as aberturas feitas. Aqueles nós e barras que ali estão não estão lá a fazer nada, foram só mesmo usados para marcar pontos, portanto podemos fazer nó eliminar e apagá-los porque
só serviram como elemento de referência para desenho. E temos então as paredes introduzidas. As paredes e os seus vãos. Aqui temos o caso de, aparentemente, nesta zona temos ali umas aberturas bastante grandes. Ou seja, aqui neste caso até nem me parece que devesse ser feita, se calhar aqui uma parede resistente, se calhar deveria ter um pilar central neste local, já que a abertura é de extremo a extremo. Então, aquilo que se calhar faria era exatamente isso. Nesta zona não íamos considerar parede, podíamos fazer parede eliminar. Ok? E podíamos fazer aqui então, pôr aqui um pilar, pôr aqui só uma barra, só para marcar aqui o meio, dividir em n partes iguais, em duas partes. Pronto. Temos demarcado o ponto do meio. E dali para cima, vamos puxar então um pilar, translação, 3 metros de altura. E cá está então criado o pilar. Pilar este, que era interessante que tivesse uma dimensão daqui para aqui, 70 por 25. Portanto, vamos então dar-lhe essa secção. Secções definir de betão de 70 por 25. Neste caso ao contrário, 25 por 70. Vamos então atribuir. Picamos e cá está então o pilar definido. Agora, o pilar não está no sítio que nós queremos. Mesma função, como existia para as paredes, também o posicionamento do pilar. Picamos no pilar e podemos, com o botão direito do rato, alterar até chegarmos à posição que pretendemos. Portanto, cá está então o nosso pilar no local. Obviamente que este pilar, para suportar alguma laje que venha aqui em cima, convém que tenha uma viga. Então podemos pôr mais duas barras, ou uma barra, por exemplo, que venha aqui desde esta esquina da parede. Barra por 2 pontos, desde a esquina da parede até à outra esquina da parede. Obviamente que o programa detectou que havia o nó intermédio e dividiu em duas aquela barra, sendo que a secções definir, que nós pretendemos aplicar àquela viga, poderia ser uma secção, por exemplo, de 25 por 40. Atribuir aqui e aqui. E novamente, através da função de posicionamento, podíamos voltar a colocar a secção na posição que quiséssemos em relação à barra, porque a nossa barra não é obrigatoriamente o eixo, mas sim um ponto dentro da secção. Agora, este apoio do pilar, vamos aqui caracterizá-lo, apoio, dizer que é, por exemplo, um apoio, um nó simplesmente apoiado, ou um nó encastrado, por exemplo, ou pode ser uma mola. Podemos pôr uma sapata, introduzir uma sapata isolada, o módulo 4 de sapatas. Novamente, podemos alterar o posicionamento da sapata se assim quiséssemos, como se faz para as paredes, como se faz para os pilares, e para as vigas também existe a função de posicionamento para sapatas, centrada. E poderíamos equilibrar esta sapata com linteiros de fundação, por 2 pontos ou por N pontos, com as sapatas das paredes vizinhas que aqui temos. Por aqui também um nozinho, com um apoio. Temos aqui a função de apoios. E vamos dar então, por exemplo, estes nós aqui são simplesmente apoiados. Os dentro da parede são apoiados. O central do pilar vamos pô-lo como encastrado. Esta informação gráfica que o programa dá dos apoios e encastramentos dá toda a informação. E aliás, paramos o rato em cima de um nó, dá para ver. Paramos o rato e diz ali tipo XYZ, ou seja, 3 translações impedidas. O resto das rotações não tem nada marcado. Este, como é um encastramento, tem XYZ, XYZ no tipo. Quer dizer que tem 3 translações impedidas e 3 rotações impedidas. A simbologia da translação impedida é o triângulo. A da rotação impedida é o retângulo. Como tem triângulo e retângulo em todos os eixos, é um encastramento perfeito. Este aqui é um apoio simples que só tem triângulos, não tem qualquer tipo de retângulo, portanto não tem restrições à rotação. Pronto, temos então aqui esta solução aqui então definida. Portanto, este desenho está a ser feito a partir de um desenho de arquitetura que nos foi fornecido. E com este desenho estamos agora a marcar aqui as paredes. Podíamos fazer a continuação deste trabalho marcando as paredes interiores e todo o resto da arquitetura que nos falta aqui. Vamos fazer aqui só esse ensaio, vamos só marcar aqui mais uma ou duas paredes para ficar então o desenho minimamente aproveitável para podermos calcular este modelo e com isso observarmos então os resultados e o cálculo que se conseguem obter. Então, para fazermos a parede as restantes paredes,
vamos aqui continuar a repetir exatamente este procedimento. Vou tentar acelerar um pouco o processo porque agora é uma completa repetição daquilo que já foi então aqui feito. Aqui deste lado é exatamente o mesmo procedimento, vou aqui rebater até. Se a estrutura fosse perfeitamente simétrica, que não é o caso desta planta, se calhar só desenharíamos metade da estrutura e a outra metade mandaríamos fazer por simetria. Que nos dava garantias, dava-nos garantias de que estávamos a fazer a estrutura perfeitamente alinhada e perfeitamente igual. Não havia intervenção humana e, portanto, garantia-se que o que estava de original servia de referência para a outra parte. Vou marcar aqui, então, parede R9. Portanto, agora é só um pouco a repetição. Vou assumir as propriedades todas das anteriores. Isto é um edifício ainda com alguma dimensão. Esta parede pede-nos uma solução nova que foi um nome para o plano. Como os planos, este aqui não é ortogonal, era um plano inclinado, não ortogonal, não tinha nenhum nome. Então o programa pediu para que nós lhe dessemos um nome, uma identificação. E assim o fiz. Por defeito, verificamos que os nomes que ele dá aos planos chama-lhes o que é o alinhamento dele. Portanto, é um plano paralelo a Y a passar na origem, a 0 cm. Este é um plano paralelo a Y a 285 cm da origem. Este é um plano paralelo a Y a 1382. Se picarmos duas vezes, vemos qual é que é o plano. Portanto, está para quando uma pessoa pica, ver qual é que é a parede que está a referir. Okay? Estão aqui as paredes marcadas. Portanto, é assim que ele traz por defeito a identificação dos planos. No entanto, se quisermos, basta chegar aqui, funções de planos, e mudar o nome. Se quiser chamar, por exemplo, plano de parede norte, é só chegar aqui, põe que é a parede norte. Pronto. E fica então marcada a parede como a norte. Okay? O programa segue a designação que o utilizador depois então o defina. Agora, temos aqui as paredes feitas de fachada, as paredes exteriores. Já estão elas. Obviamente que poderíamos fazer algum trabalho mais de pormenor, marcar aqui as portinhas, as aberturas. Aqui, neste caso aqui, eu vou fazer esta porta por uma questão de que não fiz ainda nenhum exemplo de porta. E então vou marcar que existe esta porta aqui de entrada. O procedimento de abertura de uma porta é exatamente igual ao de uma parede, ou de um vão. Eu preciso ter os pontos de onde é que a porta vai trabalhar. Aqui, por acaso, novamente parece que há um recuo da estrutura. Portanto, eu vou simplificar aqui um pouco e vou assumir que está aqui à frente neste momento. Mas a referência que eu quero tirar é esta. É que eu quero que a minha porta tenha esta largura que vem daqui até aqui assim. Pronto. E, portanto, sei que este alinhamento da parede passa aqui. Portanto, aquilo até está recuado, até mais complica mais. Portanto, tem ali o alinhamento interior. Está lá dentro. Visto de cima está ali. E eu tenho aqui o limite exterior. Portanto, poderes trabalhar isto em rebatido. Há pessoas que normalmente não são habituadas a trabalhar 3 dimensões em programas, trabalham tudo em vista em planta. Poderes também trabalhar assim. Bom, eu vou aqui barra dividir esta barra para ter aqui os dois pontos projetados na zona inclinada. Apaga aqui esta barrinha que não serviu de nada, serviu só para isto, para ter aqui estes dois pontinhos aqui agora marcados, que são os limites da parede, da porta de acesso. Esta porta que aqui vai existir, pretendemos que ela tenha uma altura, por exemplo, de 2,10 metros. Então, vamos fazer aqui nó de translação. Como não temos mais aqui um desenho, se tivéssemos aqui um desenho, podíamos tirar essas medidas de um desenho adicional. 2,10 metros com cópia. E temos então aqui criado então ali os limites da parede. Obviamente que essas barras para nada nos servem. Nós o que nos interessa somente são os nós que aqui ficam então definidos. Então vamos fazer a introdução da abertura. Parede restante, introduzir abertura e preciso selecionar o plano, que é o plano deste plano inclinado da parede. Este aqui. Parede restante, introduzir abertura. E cá está então a abertura daqui até cá acima. Portanto, abrimos uma abertura diretamente desde a base até ao topo da parede. Portanto, a diferença que tem é que esta abertura vem desde a base, aquela abertura está no interior da parede. Portanto, temos aqui a solução destas fachadas. As paredes interiores, já agora mais uns segundos, porque não posicionei depois as paredes, introduzimos só. Vou só fazer aqui o parede restante, posicionamento da parede.
Vamos só pô-las então alinhadas com os pontos da arquitetura. Como não temos cá mais nenhuma referência, estamos a usar os próprios cunhais do edifício como os pontos de referência. Podíamos também ter marcado algumas zonas de tolerância para os casos de haver algum revestimento externo, pronto, que as paredes não trabalhassem diretamente neste alinhamento, podiam trabalhar noutro qualquer, e portanto deixar as camadas que fossem necessárias. E agora podíamos então ensaiar aqui, pôr mais um bocadinho de zona de paredes interiores. Portanto, eu vou fazer aqui algumas paredes, se calhar um bocadinho mais simplificado, porque é uma questão de não estamos a fazer um projeto, um caso prático real, é mais uma questão de explicação das funções. Portanto, eu vou aqui só estabelecer aqui alguns elementos interiores para servir de suporte e, portanto, ver depois como é que esta estrutura se vai comportar. Saliento, obviamente, que as estruturas para trabalharem com este tipo de construção, por paredes estruturais, obviamente que têm de ser pensadas arquiteturalmente também para isso. É conveniente que haja esse pensamento, porque havendo esse pensamento vai permitir que os arquitetos façam a sua própria compartimentação a pensar nessa realidade. Portanto, um arquiteto que faça uma compartimentação com vãos muito grandes, obviamente que não é a melhor solução a nível de paredes de resistentes estruturais. Portanto, uma parede, um edifício com paredes estruturais tem de, obviamente, ter alguma, digamos que não digo restrição, mas algum tipo de controle sobre os vãos que são utilizados. Portanto, eu vou aqui, através das instruções de barra, como vem aqui, introdução de barras, dividir, unir, paralelos, perpendiculares. Simplesmente vou usar os comandos de paralelo e perpendicular. Para simplificar e acelerar o processo, utilizo as teclas da Type que tenho definidas. U para unir, tenho o A para paralelo por ponto. Portanto, essencialmente são as funções que vou aqui utilizar. Nós, interseção UI, interseção de duas barras. Portanto, é o que eu vou aqui fazer um pouco, que é passar aqui alguns alinhamentos pela estrutura. Portanto, só para que consiga utilizar aqui algumas compartimentações para fazermos aqui algumas paredes. Pronto, em termos daqui de horizontais, passo aqui uma neste sítio, passo outra aqui. Pronto, e aqui, por exemplo, passo só uma aqui nesta continuação e aqui outra neste ponto aqui. Este aqui podemos esticar esta para aqui, esta paralela a passar por esta parede. Apagamos aqui esta que está a mais, esta também está a mais, interseção, por exemplo, desta aqui com esta, e aqui mais aqui, alguns alinhamentos aqui para a caixa, pronto. E ficamos assim por aqui, em alguns destes situações mais, simplificamos um pouco mais aqui alguns temas. Portanto, intersetar, por exemplo, esta com esta. Eu vou aqui, se calhar, mudar a cor outra vez do desenho, se calhar, esta cor escura com as barras pretas, se calhar faz muito pouco contraste, assim, vê-se bastante melhor o que está a fazer. E, portanto, marcar aqui mais um ou outro alinhamento de referência. Pronto, e este aqui passa para aqui, e aqui fazemos aqui um corredorzinho. Pronto, intersetar aqui estes alinhamentos. E apagar aqui os excessos. Pronto, pensamos aqui uma compartimentação minimamente estabelecida. Aqui está aqui um bocadinho desalinhada porque eu piquei aqui nos pontos de até o alinhamento principal que ali tinha, mas pronto, era uma questão de mais pormenor ou menos pormenor e atingiríamos uma solução final. Lá está, não estamos aqui a fazer nenhum exercício real, é apenas para podermos aplicar as funções que aqui temos. Ok. Pronto. Aqui fazendo esta interseção aqui destes pontos para termos aqui os extremos. Pronto. Agora é um bocado de trabalho de introdução de paredes, nada mais do que isto. Portanto, é fazer aqui agora a introdução das paredes destes alinhamentos, portanto, que é a repetição das funções. Para tentar um pouco, obviamente, aproveitar este trabalho para mostrar algo de novo, enquanto vou fazer esta operação, vou optar por colocar aqui paredes diferentes. Ou seja, parede resistente, introduzir, ou fazer as paredes interiores em paredes de blocos. E na zona de caixa de elevador, faço em parede de betão armado. Portanto, esta parede que vai daqui até aqui, vou então defini-la com parede 14
e vou dizer que tem 3 metros de altura também, articulado na base do apoio, tem sapata própria e que nas propriedades desta parede já vou definir que quero que seja uma parede não de tijolo, mas sim uma parede de pedra granítica, pedra arenisca, blocos de betão, portanto temos aqui a escolher. Até podemos fazer uma coisa, eu posso, por exemplo, dizer peças de termoargila, eu quero, por exemplo, dizer que quero peça de termoargila, e então o programa seleciona este tipo de tijolo. É um tijolo que, portanto, tem os seus tipos de blocos que têm a particularidade de terem junta vertical mecânica, não tem uma junta vertical com argamassa. Então, vou pôr aqui um destes blocos, por exemplo, um bloco de... Vou experimentar os blocos de, não sei se 14, vamos lá, vamos experimentar com o 19. E nestes blocos de 19 cm, temos aqui as propriedades mecânicas, a densidade, modo de Young, coeficiente de poisson e dilatação térmica. A rigidez da parede considerada, estamos a considerar a rigidez da parede a 0,3, portanto, cerca de 30%. Temos também a possibilidade de definir a nível de peças qual é que é o tipo de peças, peças aligeradas, categoria 1 ou 2, qual é que é a resistência à compressão horizontal e vertical, o tipo de argamassa que estamos a aplicar, ordinária, fina, ligeira, aí temos aqui as densidades, a designação do tipo de argamassa também, de resistência, as juntas verticais sem argamassa, cá está, é o tipo de característica da parede termoargila, resistências de alvenaria, compressão vertical, horizontal, corte puro, máxima resistência ao transverso, flexão no eixo X, longitudinal, e flexão no eixo Y. E pronto, podemos aqui então aceitar estas propriedades para criar aqui esta parede. Já não é uma parede de fachada e se quisesse definir algum número de lados verticais que estivessem restringidos na parede. Neste caso não pus essa opção. Vamos então criar a parede. E que ela é uma parede de termoargila. Aqui por acaso estão a ser marcados à mesma cor. Haveria hipótese de, nas opções do render, indicar ao programa que para o material de parede de tijolo tínhamos uma cor e para o material de parede de termoargila tínhamos outra. Bastaria alterar aqui a cor desse material. Fazer aqui mais uma, parede resistente, introduzir. Marcamos aqui outra que venha, por exemplo, daqui até aqui. Vamos chamar, por exemplo, a 15. Outra que venha daqui até aqui, por exemplo, a 16. Outra que venha, por exemplo, daqui até aqui assim. Vou fazer só que este bloco aqui. Dizer que é 17. Aqui dizemos que é 18. 19. Pronto, estou a ter este trabalho aqui agora. Porquê? Porque vou dizer que agora vamos usar o material de blocos de termoargila. Normalmente num exercício real não seria muito normal estarmos a aplicar tantos tipos de paredes diferentes num mesmo modelo. Então agora vamos fazer aqui outro tipo de parede resistente. Portanto, parede resistente, introduzir. Vamos marcar uma parede resistente que vem agora daqui até aqui. E esta parede resistente, vamos por exemplo dizer que é a parede 22, mas que nas propriedades vamos alterar agora que é uma parede de blocos de betão. As paredes de blocos de betão, podemos procurar aqui os tipos de blocos que estão disponíveis. Temos aqui uns quantos fabricantes, podem introduzir mais fabricantes nesta base de dados, é aberta e editável. Podemos aqui escolher um tipo de bloco de um fabricante e aceitar. Temos aqui as características exatamente deste tipo de bloco e dos tipos de argamassa que são aplicados. E portanto, vamos então aceitar. E vamos criar então esta parede. Pronto, esta parede aqui está marcada para que saia com esta cor. Podemos aqui marcar, por exemplo, mais aqui algumas paredes também. Uma daqui até aqui. Aquela ali. E mais esta daqui. Aqui ficamos com duas paredes muito próximas. Também temos aqui uns vãos grandes para ver se temos aqui alguma rigidez adicional nesta zona do centro da estrutura. E acho que fechamos aqui, como a 30ª parede fica aqui assim. Pronto.
Pronto, temos 30 paredes aqui introduzidas. Agora, deixei ali na zona de caixa elevador uma situação especial, deixei duas paredes ali que quero fazê-las em betão armado. Então, parede resistente, introduzir, e marcamos ali duas paredes que vão ser mesmo em betão. Mudamos aqui, não blocos, nem termoargila, nem pedra, nem tijolo, mas sim betão. Estas paredes, por exemplo, quero ter 25 cm de espessura, aceitar, e vamos então criar então estas duas paredes. Pronto, e aqui elas estão em betão armado, estão num cinza mais claro do que as paredes de blocos. Pronto, se ligarmos aqui a renderização, passamos a ver o que está aqui então definido. Portanto, botão, as paredes com blocos. Portanto, estão aqui os vários tipos de paredes que temos neste edifício. Pronto, e este edifício, para calcular, bastaria apenas agora fazer a colocação aqui de uma laje, que é o que nos falta aqui para fazer a cobertura deste edifício. Então, para fazer a cobertura deste edifício, que será a cota 3 metros, podemos agora marcar aqui então a estrutura. Até vou aproveitar as barras que utilizei do piso inferior, aquelas barras que utilizei para marcar alinhamentos, para o piso superior para me servir então de referência. Vou marcar aqui para desenhar o arame da estrutura, tirar as arestas. Okay. Vou fazer então translação, copiar as barras 3 metros para cima, só para ficarmos lá com os pontos de referência. Até nem precisava de copiar as barras, mas teria só de copiar os nós, porque não precisa das barras para nada. É mesmo só para fazer aqui a operação. Vamos chamar aqui a cota de 3 metros. Cá está. Para introduzir a laje, basta chegar aqui, lajes, introduzir uma laje maciça, ou pode ser uma laje aligerada, neste caso vamos optar por colocar uma laje maciça. Laje maciça 1, e vamos aqui então, nesta laje maciça, definir as cargas. Quanto é que ela tem carga permanente sobre ela? Vamos dizer que tem uma carga permanente, por exemplo, de 1,2 kg por metro quadrado. Reparem que num tipo de estruturas desta categoria de paredes estruturais não vamos considerar o peso de paredes distribuídas porque as próprias paredes são estruturais. Portanto, na generalidade dos casos será uma situação normal de acontecer. Vamos dizer que é um edifício de habitação e alguma outra cara que fosse necessário considerar, podíamos aqui ter mais um espaço disponível. A estrutura da laje, por uma laje, por exemplo, de 20 cm, vamos tentar ensaiar a ver se, vamos pôr aqui 18 cm, a ver se conseguimos arranjar uma boa solução. A laje, vamos tomá-la como indeformável ou não, como diafragma indeformável. Bom, é um edifício com uma disposição retangular e provavelmente podemos assumir esta condição do regulamento de laje indeformável. Se fosse, por exemplo, um edifício em forma de U, em forma de V, ou se tivesse alguma análise de temperatura, ou se tivesse alguma piscina, algum depósito ali, se calhar desligaria essa opção. Neste momento vou então assumir com esta consideração aqui inicial. Marcamos aqui os pontos que definem então o contorno da laje. Ok. Por acaso acho que havia aqui uma consola que eu não a defini. Mas tudo bem, podemos depois fazer aqui outra a posteriori, se assim quisermos também. Era questão de pôr mais uma lajezinha, ou então esta laje até fazer logo a geometria pelo extremo da consola exterior. Também é possível depois também alterar a geometria, mesmo depois da laje estar criada. Pronto, cá está. Quero calcular praticamente os ábacos, sim. Temos aqui só os ábacos destes pilares que aqui estão. São as zonas de refinamento da grelha de cálculo junto aos elementos de pilar. A nível de... depois aqui foram copiados. A nível daqui das consolas, para solucionar este tema, para ficar realmente pronto, todo o assunto tratado, podíamos também aqui associar a este plano 300 o respectivo desenho que ainda há pouco utilizámos. Ok. Então temos aqui então o nosso desenho de arquitetura também. Podemos aqui se calhar alterar a cor neste layer para que realmente tenha aqui uma cor de maior contraste. Ok. E vamos aqui então rebater. Podemos seguir a mesma lógica do outro, em que alinhamos um canto do desenho com um ponto de referência. Cá está a vantagem de fazermos este procedimento. E agora, para marcar aqui a consola, por acaso aqui era bastante simples, era praticamente fazer a interseção destas duas linhas. Podemos fazer aqui então a interseção desta com esta linha para achar o ponto que nos falta ali. Portanto, a interseção desta com esta. As linhas não são precisas, basicamente só me interessa ter lá os pontos. E podemos então mover este vértice para aqui e até posso unir aqui, porque não precisa estar aqui dividido. É indiferente. Okay. E aqui, deste lado, esta consolazinha aqui será um pouco mais, tem mais uma operação.
temos de, por acaso o desenho não ficou bem alinhado, só aqui mover o desenho. Agora vamos aqui, por exemplo, achar aqui também a interseção também deste alinhamento aqui com este. Nó por interseção desta com esta. E temos então o pontinho que nos interessa para aquele alinhamento ali. Por acaso não era bem isto, era um bocadinho diferente. O que nos interessa aqui é mais esta paralela a passar por aqui. Pronto. Isto é que nos interessa. Portanto, vamos então apagar as barras, não nos servem para mais nada, foram só barras para termos os pontos de referência. E agora sim, podemos pegar aqui neste vértice e puxá-lo para aqui. Falta-nos aqui um ponto intermédio para podermos puxar para aqui. Portanto, o que eu estou a aplicar aqui são as funções de lajes, operações, dividir lados de laje, unir lados de laje e mover vértice. São as funções que eu apliquei aqui para fazer estas condições. Pronto, era questão agora só de pormos aqui os restantes elementos que fossem necessários. Falta-nos aqui também esta consola, já agora só para ficar o desenho mais pormenorizado e fica então aqui terminada. E pronto, temos então alterações feitas à concepção inicial que estava prevista. Pronto, agora neste momento temos aqui a estrutura feita com pilares, vigas, aqui no caso desta zona, desta entrada aqui deste lado, em que optar por colocar ali um pilar. Temos aqui também posso tirar daqui este lintel, não está aqui a fazer nada. E ponhando-se geometria lintel daqui, geometria lintel daqui para aqui. Então, temos então aqui pilares, temos aqui paredes de vários tipos e aqui uma laje em cima. Pronto, a estrutura está bem feita ou não, podemos comprovar. Temos aqui as funções de renumerar, reordenar e verificar a geometria. Okay? Temos só aqui um pequeno aviso, que não é nenhum erro, portanto, e temos então a estrutura sem nenhum erro. Vamos então avançar então para o cálculo, portanto a estrutura está pronta para calcular. O que é que podemos controlar a nível de opções de cálculo? No nível de opções de cálculo podemos aqui controlar as opções de cálculo de os esforços. E temos aqui na parte de esforços o cálculo de segunda ordem que pode ser ativado para o cálculo da estrutura, com as vantagens inerentes que isso pode trazer para o cálculo. Podemos definir também julgamentos iniciais, ou seja, desaprumamentos de execução. A nível da parte das paredes de resistentes, temos aqui. Para todas estas paredes nós temos aqui paredes de betão, paredes de tijolo, paredes de termoargila, paredes de blocos. As funções de parede resistente têm tudo o que nós necessitamos. Estão aqui então opções gerais para cálculo das paredes. Podemos considerar uma determinada porcentagem de superfície da parede como a validar, caso estou a verificar as paredes a 100%. A armadura da parede, no caso de paredes de betão, pode ser controlada entre ferro mínimo e ferro máximo que o utilizador queira então utilizar para o dimensionamento, bem como a separação mínima e máxima. Obviamente que o programa sabe todos os critérios regulamentares de armaduras mínimas, máximas, separações mínimas, máximas, etc. Mas estes são critérios pessoais do projetista em que ele pode dizer que quer armar nesta condição. Portanto, o projetista pode dizer que eu não aceito afastamentos apartados a menos do 15 porque não quero. Porque por algum motivo do seu dimensionamento não quer utilizar. Portanto, como tal, basta pôr esta indicação. Temos aqui também o controle do recobrimento e da geometria dos inertes também. Em termos de estribos nas paredes, se for necessário colocar ou não colocar estribos, podemos ter essas opções de controle, não colocar nunca, colocar se necessitar e colocar sempre. Ao nível das paredes de betão armado, existe também esta grande vantagem, que é a questão de se poder agora aplicar reforços verticais e estribos nas zonas laterais das paredes que não estejam unidas a nenhuma outra parede, ou seja, nos extremos de paredes poder fazer reforços verticais na parte superior da parede, ou então reforços verticais na parte inferior da parede. Tudo isto são opções que permitem reforçar essas zonas com armaduras e, por esse reforço nesses locais que são mais forçados, libertar a armadura ao longo do resto da parede toda, poupando muita quantidade de armadura nas paredes. Existem depois também funções de envolvente de armaduras de paredes para depois uniformizar as armaduras que são obtidas pelas várias paredes. Nas paredes de peças, também pode haver o programa colocar ele próprio
reforços nas paredes, dentro das paredes, zonas de betonagem, zonas de armadura, e portanto cá está, armaduras longitudinais das paredes, diâmetros mínimos e máximos autorizados. Pronto, aqui diâmetro mais pequenino. Armaduras longitudinais das paredes, recobrimentos das armaduras e granumetria. Estribos nas paredes também podemos aqui controlar as suas gamas de armaduras. Permitir que haja armadura de junta horizontal, permitir que haja armadura de junta vertical, sim ou não, cá está, dois asteriscos, para paredes de blocos de betão ou para termoargila. Okay? E depois temos aqui então minimizar o número de armaduras também. Portanto, temos aqui os asteriscos identificar em que caso é que isto normalmente pode ser então utilizado. A sapata da parede pode ser aqui calculada também entre as gamas de armaduras autorizadas. Podem ser sapatas com varões ou com redes autosoldadas e a tensão admissível do terreno pode ser aqui também identificado. Como isto é uma parede, são paredes que estão totalmente travadas, com laje, etc., até podemos desligar esta opção de calcular a sua dimensão de acordo com as necessidades das ações, porque as paredes estão bastante travadas em todo o edifício. O tipo de sapata pode também ser identificado, sapata normal, sapata rígida, sapata flexível ou uma sapata só de bloco de betão, em que as armaduras não são contabilizadas para a absorção do esforço. A nível de encurvaduras, cá está, um cálculo de primeira ordem, no caso das paredes, se calhar podemos até encaixar num nós fixos ou nós móveis, mas no cálculo de segunda ordem podemos já trabalhar a estrutura com nós fixos e, portanto, ter sempre uma comprovação à encurvadura bastante mais favorável, com coeficientes a variar entre 0 e 1, em vez de 0 e infinito, como seria no caso de nós móveis. Okay? Podemos aqui alterar, portanto, em qualquer uma delas essa condição, portanto, são opções. A nível também de cálculo de lajes maciças, existe também a possibilidade de identificar para as lajes uma armadura de base, que pode ser fixada pelo utilizador pelo seu diâmetro de separação, conforme aqui se diz, ferro tanto, afastado tanto e numa direção ou na outra separadamente ou igual. A armadura de base superior é opcional, também de colocar, pode não ser colocada a armadura de base, só reforços. Ou então percentualmente, o programa calcular a armadura de base com uma percentagem das armaduras do esforço máximo que a laje tenha dentro das armaduras autorizadas. Por exemplo, também é outra opção. Capitéis, também podemos aqui definir a armadura de capitel, a armadura de pulsamento, para o caso, por exemplo, de um pilar numa laje, e temos aqui o controle também da fendiação. O tricálculo verifica a fendiação de todos os elementos estruturais, inclusive as paredes. Há pouco na caixa anterior havia lá a hipótese de definir um controle de fendiação diferente para uma face e para a outra da parede. Cá está a fendiação num lado e a fendiação no outro lado da parede. Porque, imaginemos que estamos a calcular um depósito, é possível então ter a zona interior do depósito com um grau de fendiação, de controle de fendiação bastante mais elevado. Ao nível destes elementos que aqui temos, seriam as principais condições de cálculo. A nível do cálculo em si, os materiais podem ser aqui caracterizados, definindo aqui o tipo de betão, o tipo de aço para pilares, sapatas, muros, portanto, todos os elementos podem levar aqui o seu tipo de material, no caso do betão armado, perfis metálicos, madeira, alvenarias. Portanto, coeficiente de segurança calculado em função do apartado 2.4.3 da EN de 1996. Podemos também desligar e nós próprios também entrarmos em consideração com os valores que queremos introduzir. A categoria da segunda alvenaria pode ser aqui também identificada e os reforços horizontais e verticais a aplicar em juntas ou reforços verticais também poderão aqui ser caracterizados as suas condições. Portanto, se a proteção são ao carbono, galvanizados, inoxidáveis ou epóxi para os reforços a aplicar. Nestas paredes aqui que introduzimos, a nível de geometria, podemos ver mais um tema, é que, por exemplo, que nós abrimos aqui aberturas, uma porta e vãos, mas como é que se suporta o tijolo por cima da abertura? Então, nas paredes resistentes, é possível fazer a introdução de vergas. Estas vergas podem, por exemplo, picar-se e podemos definir que é, por exemplo, a verga tipo V1 e que é uma verga em aço que pode ser ali então colocada. Posso definir aqui qual é que é a série, é a IPE, e o programa depois dentro das séries procurará o perfil de tamanho ideal. No caso deste tipo de parede, que é uma parede de tijolo, só me permite colocar perfis metálicos. Okay? Vou aceitar. Fica então marcada ali uma zona de verga. Se quiséssemos, tem espaços muito compridos, podia também recolher o tamanho delas. Se fizéssemos uma abertura, por exemplo, numa parede, aqui das interiores, vou ligar aqui a arquitetura.
Se, por exemplo, aqui numa das paredes interiores fizéssemos aqui também uma porta, pronto, parede resistente, verga, cá está. A nível das paredes de termoargila já permite colocar peças de termoargila, porque o próprio tijolo de termoargila tem peças próprias para fazer as passagens por cima dos vãos, em que depois podem ser betonadas. Cá está então a peça própria de termoargila. Se fosse uma parede de blocos, parede resistente, introduzir uma verga. Aqui já permite colocar blocos de betão ou perfil, já permite as duas situações. Portanto, dependendo do tipo de parede, é possível então identificar qual é que é o tipo de verga que pode ser colocado sobre qualquer vão ou qualquer porta que seja colocada. Estes elementos de parede resistente vão ser calculados por elementos finitos. Podemos alterar aqui a sua discretização. Cada elemento definido por defeito vem com 50 por 50. Eu aqui, para efeito de baixar o tempo de cálculo, vou colocar aqui elementos até vou pôr um pouquinho maiores, para tentar um pouco acelerar mais este processo. Okay? Isto é o elemento de cálculo base, elemento finito. Obviamente que o programa terá de adaptar toda a geometria do elemento finito à realidade dos elementos que está a trabalhar. Também para o cálculo das lajes, também vou alterar aqui o tamanho da grelha de cálculo, que é para poder então ter um cálculo mais rápido para efeito desta explicação. E neste momento podemos avançar para o cálculo da estrutura. A nível de regulamentações, o Tricalc suporta a regulamentação de praticamente todos os países. Suportamos aqui, por exemplo, no caso de Portugal, RSA, REBAP, Eurocódigos em complemento, ou só Eurocódigos, com respectivos anexos nacionais. Temos a norma USA Internacional, que, como novidade de próxima revisão, já vai trazer também como anexos nacionais a possibilidade de calcular para todas as regulamentações da América Latina, que se baseiam muito na norma ACI americana. Portanto, temos aqui as normas praticamente utilizadas também nos países de África palópolis, portanto tem o RSA, o REBAP, são regulamentações válidas. E temos em termos de armaduras aqui, também é possível adaptar as armaduras a cada país. Por exemplo, um país da América Latina se calhar trabalharia em polegadas, oitavos polegadas, enquanto que Portugal ou África trabalhamos em milímetros. Portanto, é uma questão de depois, seleção dos elementos que se pretendam. Okay. A nível de geometria, já penso que não temos nenhum erro, vamos comprovar. Ok. Há para aqui um erro que me passou, foi ali. Ok. Lajes, ábacos. Vou só mover aqui a geometria deste ábaco para apanhar só o nó do pilar. Ok. Portanto, acho que ficou resolvido. Exatamente, geometria correta. Vamos então ações. Ações que introduzimos na estrutura. Introduzimos só ações sobre a laje, mais o peso próprio da estrutura que está sempre considerado automaticamente. Podemos considerar vento ativado, podemos considerar sismo ativado. É uma questão de opção. O sismo, se for ativado, no caso como estamos por RSA, tem um método estático, método dinâmico e ainda um método genérico em que se pode entrar com os espectros alterados. Neste caso, para este efeito, temos este webinar também um pouco baseado para os países do Brasil e de África, em que o sismo, portanto, normalmente não é uma situação considerável. Aqui, neste caso dos tipos de combinações, temos aqui a possibilidade de fazer combinações de ações. Temos aqui coeficientes de segurança, coeficientes de combinação. Como é que o programa faz as combinações? Automáticas, o programa detecta que cargas foram introduzidas e automaticamente faz as combinações que a regulamentação obriga. E, portanto, a única coisa que é necessário definir aqui são os coeficientes de segurança para cada tipo de ação e os de combinação para cada tipo de ação. Neste caso, sendo difícil habitação pelo RSA, bastaria chegar aqui e alterar os PCIs de combinação para habitação. A nível de secções, já definimos as secções para as paredes e para as lajes, portanto é uma questão agora de ensaiarmos o que é que pretendemos trabalhar. Informo que o Tricalc permite fazer a comprovação ao fogo de todos estes elementos que calcula e é preciso ter aqui uma base de dados isolantes contra o fogo para indicarmos que tipo de proteção é que levaria em cada elemento. No caso de trabalharmos com andaimes, era possível também fazer o cálculo das peças de andaime e das ligações de andaimes aqui no próprio Tricalc. Base de terrenos, que permite fazer a elaboração de criação de tipos de terrenos que já vem com o programa, uma série de terrenos já pré-feitos, mas que é possível acrescentar aqui mais novos tipos. Estacaria, o Tricalc calcula maciços e também calcula as estacas dos maciços.
e portanto podemos ter as estacas pré-fabricadas em base de dados, paredes de alvenaria, cá está, as paredes de peças, tijolos e blocos de betão, armaduras de juntas, portanto tudo isto pode ser aqui caracterizado, que tipo de armadura de junta é que leva em cada local, quais as armaduras verticais, se é de junta, se é vertical, portanto, se o tipo de proteção dos elementos, é possível definir aqui todos os elementos de peças e de reforço das paredes de alvenaria. Cá está, as tais bases de dados que há pouco vimos, mas agora aqui possíveis de ser então editadas. Podemos chegar aqui e alterar todas as características das peças de jogo ou de blocos ou de termos que serão utilizadas. Em termos de cálculo, vamos então fazer o cálculo desta estrutura e enquanto o cálculo estiver a decorrer, eu não falarei porque vai o som ficar com bastantes cortes. Vou mandar fazer então o cálculo uma vez e o cálculo das paredes de resistentes. Muito bem, terminou então o cálculo. Temos aqui esta mensagem informativa de que tivemos 8 erros nas paredes. Vamos então analisar onde é que eles estão e o que é que se devem. No entanto, antes de avançar, vou só fazer aqui uma cópia da estrutura, na qual quero explicar aqui duas situações que não foram abordadas. Estamos neste momento a trabalhar na cópia. Por acaso estamos aqui a visualizar já o elemento finito que foi criado na modelação. Aqui podemos observar o aspecto interessante dado às aberturas. E aqui também podemos verificar o mesmo. Recordo que neste exercício foi feita uma definição de espaçamento de elemento finito de 1,5 m para elemento base. Obviamente que ele teve de refinar todo esse alinhamento sempre que teve casos particulares digamos, a recuperar também. E ver-se aqui a adaptação dos elementos. Agora, se quiséssemos, para tirar aqui o desenho da modelação, eu queria só salientar aqui duas situações. É que fizemos um exercício só com um piso, mas havia aqui duas situações que não comentámos. Por exemplo, nesta laje aplicámos uma carga única em toda a laje. Se quiséssemos aplicar mais cargas em lajes, em paredes, podíamos aqui definir novas ações. Ações sobre planos, sobre barras, sobre nós. E no caso de, por exemplo, de ações superficiais, podemos colocar uma carga superficial, por exemplo, nas zonas das consolas, com um adicional de sobrecarga. Como a sobrecarga da habitação era 2, eu podia colocar mais 3 aqui na zona das consolas para simular o efeito adicional da existência daquela banda de 1 metro de largura, na qual temos de ter então a sobrecarga de 5 kN. E podemos pôr aqui então estas bandas marcadas com este sombreado azul.
Podemos marcar também cargas contínuas, descontínuas ou pontuais ou qualquer tipo de temperaturas também na laje. Ou seja, eu podia, por exemplo, se tivesse um edifício tivesse mais de 30 metros, não precisava de fazer junta, fazia um edifício único com a análise de temperatura. Agora, eu neste edifício, em termos de fundações, optámos por colocar as sapatas das próprias paredes. Portanto, foi a solução que foi aqui então adotada. No entanto, era possível fazer aqui a introdução de uma laje de fundação. Uma laje de fundação, o método de trabalho de definição é igual às lajes normais. A diferença é que a nível de cálculo está contabilizada como apoiada sobre molas e, portanto, esta laje de fundação que eu aqui colocasse, vou aqui fazer a substituição do elemento de fundação por uma laje. Ok? Ok? Seria então uma laje de fundação para todo o edifício. E estas paredes que aqui estão, poderia então modificar-lhes e desligar-lhes então a sua sapata. Portanto, bastaria só chegar aqui e desativar-lhes então as sapatas e, portanto, passaríamos a ter as paredes agarradas diretamente à laje de fundação e a laje de fundação é que seria então a fundação deste edifício. Pronto, isto para ficar então este tema explicado. Portanto, todos os elementos que nascem em cima da laje de fundação, inclusive as paredes restantes, ficariam então assim consideradas. Não vou estar aqui agora a fazer para todos, mas já penso que está explicado e está clara esta indicação. A laje de fundação é uma laje que é caracterizada aqui na função de secções, lajes, fundação, características, na qual podemos identificar quer o modo laçado do material, mas também do terreno. E podemos ter um terreno geral para toda a laje, mas também é possível criar novos polígonos. Criar um polígono, por exemplo, dizer que nesta zona aqui do edifício, daqui até aqui assim, existe um terreno diferente do restante, porque é um terreno que foi mexido, um terreno de terraplanagem, e, portanto, ali temos um polígono no qual as características poderão ser aqui, por exemplo, 45, enquanto no geral é 29. E, portanto, é possível, então, ter cada polígono e cada polígono com sua cor diferente. E podem aparecer aqui graficamente no ecrã. A nível também de repetição deste edifício, era possível também fazer as simples funções de copiar e colar. Ou seja, nós poderíamos fazer edição, copiar, poderíamos edição, copiar, poderíamos, por exemplo, nos filtros, desligar aqui as lajes, tirar daqui a laje de fundação, ok? Ficámos só com as paredes. E agora selecionámos então as paredes, ok? E dávamos um ponto de referência, um ponto de inserção. Pronto. Agora, se queres fazer mais pisos, bastaria, até podia ter copiado esta laje aqui também, já agora, edição, copiar, tudo isto, seta laje de fundação, dando como ponto de referência, por exemplo, este ponto. Pronto, agora é só fazer colar e colar os pisos que fossem necessários. O tricalco leva tudo. Leva paredes, leva ações, leva secções, leva tudo. É uma questão só de repetição do número de elementos que sejam necessários para colar. Portanto, temos aqui o copiar e colar. Tirar aqui o arame de cima. Portanto, temos aqui então o nosso edifício a ser agora multiplicado pelos vários níveis superiores. Outra situação que também poderíamos aqui fazer é, por exemplo, deste tipo, é parede resistente, eliminar e dizer, por exemplo, que temos aqui pisos vazados. Vou pôr aqui o arame em cima. Parede resistente, eliminar. Chamar aqui o plano de uma parede que é para se ver melhor. Temos aqui muita informação ao mesmo tempo. Eu quero apagar esta parede que aqui está. E esta parede. Portanto, o tricalco permite fazer isto, porque assim aqui copiei as sapatas também, porque não cheguei a desligar. Agora tenho mais trabalho, porque tinha de estar a repetir isto para os casos todos, para todos estes aqui. Vai ser feito logo no piso de início. Mas, pronto, penso que se percebe. A ideia é que é possível pôr paredes que existem, depois interrompem, depois existem outra vez. Portanto, cá está um exemplo desse tipo, em que estávamos, portanto, a fazer uma consideração desta para o edifício, que havia aqui uma zona aberta no edifício em que não havia paredes. Pronto, isto só para explicar estas situações. Vamos voltar aqui ao nosso exercício principal. Deixamos a cópia. Voltamos então ao que está calculado, que é só um nível. Um piso. Pronto. Neste exercício aqui, vamos agora ver a parte dos desenhos. A nível de cálculo, existem listagens justificativas do cálculo das paredes resistentes e paredes de contenção. Neste caso aqui, paredes resistentes. Paredes de betão, informação de paredes de peças, tensões em nós. Portanto, é possível então pedir esta informação das paredes em qualquer momento. Portanto, dá-nos lá a informação da parede que foi selecionada,
peso próprios, portanto, toda a informação de cálculo da parede que foi picada. Agora, isto tudo pode ser impresso, pode ser exportado, mas o Tricalc tem uma função própria de criação de memória descritiva. Ou seja, o próprio Tricalc permite criar a memória descritiva no mesmo programa que se calcula, não havendo necessidade de estar a passar a informação para outro programa externo. Cá está. Temos uma memória descritiva e podemos aqui inserir tudo o que nós quisermos. Desde os fecheiros de relatórios, desde listagens, desde desenhos, fotografias, imagens. Portanto, temos aqui inserir muitos tipos de fecheiros e por isso compormos aqui a nossa memória. No final, o programa faz a exportação da memória ou em formato DocX ou em formato PDF. E, portanto, gera-vos logo automaticamente o fecheiro da memória. Em termos de gráficos, temos também toda a informação de cálculo obtida de forma gráfica. Por exemplo, vamos aqui analisar os gráficos de isovalores. Os gráficos de isovalores, por exemplo, das tensões em elementos finitos, tensão vertical nas paredes, por envolventes, por ação em separado, envolventes máximas, mínimas e médias, por estados limites últimos ou estados limites de utilização. Podemos aqui ver então, neste caso, as tensões verticais nas paredes por envolvente máxima. E vemos aqui os pontos de concentração de tensão, normalmente onde há encontro de paredes, as pancadas de uma parede com outra, ou digamos os esforços de uma parede a passarem para a outra. Temos aqui, portanto, estes pontos aqui a serem então representados. Temos também aqui, se quisermos ver gráficos, as deformadas, por exemplo, chamar aqui o piso 300, onde temos a laje, e mandar ver aqui, por exemplo, o gráfico dos deslocamentos. E podemos também alterar a escala de exagero deste gráfico para que tenha um pouco mais de visibilidade, por aqui 500 vezes exagerado. Pronto, e vê-se então aqui a deformação que ela está a ter em cada local. Podemos também, obviamente, ver toda a estrutura em conjunto. Ok, cá está. Em termos de gráficos, também é possível ver toda a informação que sai nas listas também de forma gráfica. Por exemplo, quer ver os momentos refletores numa laje. É possível também ver o próprio andamento dos gráficos na laje, se assim quisermos. E também aqui na fita métrica pode-se alterar a escala de exagero. Okay? Ao nível de resultados de transversos, esforços axiais também podem ser aqui obtidos. Se fizermos calcular a estrutura ao sismo, podias também analisar a localização do centro de massa e rigidez para que aparecesse aqui identificado onde é que era o centro de massa e o de rigidez. A nível de medições, já temos aqui as medições também, medições de paredes resistentes, paredes de termoargila, paredes de blocos, por exemplo, podemos aqui picar e ter a informação de cada parede, qual é que é a superfície construída, qual é que é o volume, qual é que é os quilos de aço que vão ser consumidos, a cubicagem de betão, porque estas paredes também podem levar a reforços de betonagem verticais ou horizontais, cofragem se é necessário e total também em que a moeda utilizada neste momento é o euro. Pode ser alterada a moeda para qualquer outra moeda que se pretenda. Em sapatas e depois agora para as restantes paredes a mesma informação. Portanto, parede a parede a informação que é dada. Também é possível depois também obter os totais. A nível de desenhos, temos então os desenhos das paredes. Por exemplo, temos o desenho da planta de fundações. Cá está. E em que podemos aqui observar os vários tipos de paredes. Portanto, temos aqui a parede de termoargila, em que teve necessidade de levar aqui juntas de reforço. E está lá identificada. Esta é a parede R20. Temos aqui a parede de blocos de betão. Esta aqui é a parede de blocos de betão. E aqui zona 1, que é a zona de armadura, zona 1, que tem de ser colocada ali. Reforço de armaduras nestes locais. Esta é a parede, já agora, é a parede ER22. Podemos observar o desenho dela a seguir. E aqui temos a tabela com as armaduras. Portanto, ele dizia que era uma etiqueta tipo 1. Cá está, leva um ferro de 8. Temos aqui então número 39, comprimento de ancoragem, superior e inferior, e comprimento total. Portanto, temos aqui então esta identificação. Se quiséssemos ver então a tal parede R22, vamos aqui procurá-la. Não tenho aqui, como não os pus pelo nome, é mais fácil fazer assim. Picar, selecionar aqui a parede e mandar ver então o desenho dessa parede. Cá está. Esta tabela vou pular aqui mais para perto. Pronto, as paredes saem todas pormenorizadas com os elementos que constituem. Temos aqui uma zona aqui de betonagem. Foi colocada uma zona de betonagem aqui também de reforço. Temos aqui também zonas de reforço aqui colocadas. Cá está a etiqueta 1, zonas de betonagem vertical.
e com armaduras vertical. Portanto, cá está. Portanto, tudo o que é pormenorização exata da parede está a ser feito aqui. Quando se chama uma planta, nas paredes restantes, nesta pormenorização, o programa vai desenhar nas paredes lá os tijolos, como estávamos a ver, as peças, mas também podemos indicar que se desenha as fiadas pares ou as fiadas ímpares, porque também pode às vezes interessar desenhar as fiadas pares num desenho e as fiadas ímpares no outro desenho. A quadra de vergas, também se existirem vergas aparece o seu quadro, roços e armaduras. Roços porquê? Porque o tricalc também permite a colocação de roços, marcação de roços nas paredes. Podes vir aqui roços e ressaltos, introduzir, marcar aqui, por exemplo, roço 1. É um roço que é executado depois da alvenaria estar feita, ou é um roço, um ressalto para o interior em que é executado logo quando se faz a parede, deixa-se esse ressalto para o interior. Neste caso vou indicar que é um roço aberto à posteriori. Em que face da parede é que é e quais são as dimensões desse roço. A profundidade e a largura. Portanto, eu marco aqui, quero marcar aqui um roço, que passa aqui um roço vertical, daqui até aqui. Pronto. Quero marcar, por exemplo, também um roço, este roço tem também um tramo horizontal daqui até aqui. Pronto, temos aqui. Então, posso mandar peritar. Estes roços não fazem alteração a nível de esforços, mas permitem ser peritados para ver se tem algum problema. Portanto, não tem erros. E este diz que interrompe uma armadura da parede. Portanto, quer dizer que este roço aqui não é conveniente de ser colocado neste local. Podemos agora alterar a posição e passar para uma posição em que fosse compatível com os reforços que estão a ser aqui colocados. Obviamente que isto é uma parede resistente estrutural, não é conveniente abrir livremente roços em qualquer local, sem, obviamente, termos estas atenções de onde é que eles devem ser abertos, e se podem ser, e se não podem ser, portanto, e obviamente que um roço pode ser aberto de um lado, pode ter uma alternativa noutro local qualquer que não cause nenhuma incompatibilidade com os elementos estruturais que são colocados de reforço na parede. Aqui não há nenhuma viga, portanto não foi colocada nenhuma viga, foi lá já apoiado diretamente sobre as paredes. Pronto, é um exemplo de um desenho. Temos também as vistas em planta, vistas em alçado, etc. Portanto, são várias vistas que podemos aqui tirar. Pronto, agora, estes desenhos que aqui estão, como final, podemos sempre fazer uma composição automática, podemos sempre selecionar os desenhos que nos interessem das paredes e fazer então aqui a sua composição, escolhendo qual é que é o tamanho do papel, escolhendo qual é que é a legenda que queremos aplicar, na folha. Podemos aqui também escolher a escala a que queremos que saiam os desenhos. Pronto, se queremos que saia a arquitetura também desenhada ou não. Portanto, e então mandamos compor estes desenhos em folhas. Ele diz que há aqui desenhos não calculados. Eu vou mandar cancelar porque não os calculei provavelmente. Calcular os desenhos todos. Ok, vamos lá então compor automaticamente. Então a planta de fundações, maciça e mais aqui 3 ou 4 desenhos. Pronto. Mandamos então compor isto em folhas, quadro pilar, se existir, 4 sapatas simples também se existir. Portanto, depois compor aqui os elementos de desenho que nos interessassem. E agora podemos ver o que é que o programa fez. Temos aqui as folhas. Temos aqui desenhos com o plano 0, desenhos com o plano 300, desenhos com o plano XY e ZY. Temos aqui então vários desenhos, várias folhas. Vou chegar aqui os separadores. Por aqui as janelas organizadas. Por acaso houve ali uma opção que estava ativada que foi folhas independentes. O programa fez isto. Cada desenho sua folha. Apesar de haver espaço, não mostrou os desenhos porque tínhamos a opção ligada. Se tivermos a opção ligada, provavelmente o programa tinha testado aqui por os desenhos e teria arranjado uma solução mais económica a nível de papel para colocar estes desenhos. Portanto, a questão, a função a ter em conta será a função de folhas independentes. Desligar essa opção para que não siga este comportamento. Temos então aqui, cá está, o nosso desenho aqui marcado. Estes desenhos podemos modificar as opções em qualquer momento e todas as opções que foram comentadas podem ser aqui agora ligadas e desligadas em qualquer momento que nos seja interessante de fazer essa ativação de alguma opção. Por exemplo, aqui está-me a sair a informação do nome do plano, ou está-me a sair aqui uma informação do nome da parede. Portanto, tudo isso pode ser alterado, as escalas, os desenhos. Portanto, estamos a ver que temos aqui com a arquitetura desenhada para baixo. Por exemplo, quero desativar, basta desligar para que não saia então a arquitetura. Portanto, sai o desenho já sem a arquitetura. Okay? Portanto, estas folhas de papel, conforme estão aqui preparadas no desenho, podemos imprimi-las.
podemos exportá-las, imprimir, exportar para DXF, para DWG, WMF ou MF. Portanto, quer dizer então que é possível então fazer logo a impressão final dos desenhos a partir do próprio Tricalc, sem recurso a mais nenhum outro software. Pronto. E assim fizemos uma explicação da aplicação de paredes resistentes e neste caso também de lajes no Tricalc. Fizemos um exercício pequeno, a intenção era mais explicar o funcionamento e as características e temos então um exercício levado até ao fim, desde a parte de cálculo e a parte de obtenção de desenhos finais. Portanto, esperamos que tenha sido um exemplo interessante para seguirem. É, digamos, uma primeira introdução. Se pretenderem mais informação detalhada, poderão contactar o serviço da Artec para vos dar mais conteúdos que necessitem. E, novamente, esta comunicação BIM reforço o interesse que tem e a vantagem a nível da qualidade do trabalho, a nível da segurança, de evitar erros humanos na intervenção, na interpretação de planos e alçados, ou seja, trabalhar sempre com modelos 3D entre a arquitetura e a engenharia. A todos então, muito obrigado pela atenção dispensada para esta sessão.